Entendi. Outro ponto que eu acho interessante, difícil, mas os casos de animais que atacam os seus donos. De onde vem isso? O próprio dono tem alguma coisa na relação do dono? É alguma coisa, é um transtorno do próprio animal? Até que ponto animais têm transtornos que não têm a ver com os donos? Como é que é isso? Então, hoje a gente tem um estudo, né, dizendo que muitas características de animal, até esses comportamentos agressivos, podem ser de tanta mudança genética. Então, a gente está criando alguns animais com algumas mudanças genéticas muito fortes e muita mistura. Então, por exemplo, você vai ver... Parece que até foi esse caso desse último pitbull aí que atacou, né? Que acabou matando a tutora. Acho que foi umas 2 semanas atrás. Parece que ele não era um pitbull. Ele é uma mistura de um monte de coisa. Então, a gente não sabe qual é o comportamento e qual é a característica desse animal. Mas quando a gente vê um animal agressivo, muito agressivo, esse animal ele vai ter uma deficiência de energia ou um excesso de energia muito forte no que a gente chama de primeiro chakra. Que é o chakra que vai trazer para ele a energia de territorialismo. Tá. Quando a gente vê um animal agressivo, seja com o tutor ou seja com outras pessoas, ele pega uma energia do lugar de falta de confiança. Todo animal que é agressivo, ele tem falta de confiança. Ele demonstra esse desequilíbrio dele atacando. É igual a gente. Quando a gente não tem razão, o que a gente faz? A gente grita. Falamos nem antes, a gente isso hoje. A gente grita, né? Quando a gente tem razão, a gente não quer nem discutir, porque a gente sabe que a gente tem razão. E eles a mesma coisa. Então, provavelmente, um animal muito agressivo, ele é criado por alguém que não tem confiança, joga isso num comportamento de animal e cria um animal forte, um animal bravo para compensar a falta de confiança que esse tutor tem. Então, eu vou dar um exemplo para eu entender. Eu tenho um animal que tem dificuldade de sair na rua por agressividade. Eu tenho. Porque ele é agressivo, então você não consegue sair com ele na rua. Com outros animais. Tá. Ele é muito agressivo. Chega até a espumar. Nossa. Com outros animais. E aí eu tô falando de um Spitz de 5 quilos. Sendo que você tem 4 e os outros 3 não são assim. Não. E ele é irmão de mesma mãe e mesmo pai de outro Spitz que eu tenho. Então é a mesma família ali. Então ele tem essa característica. Então, eu tenho dificuldade de sair na rua com ele. E eu queria entender o porquê que eu tenho essa dificuldade com ele. Por que ele se torna tão agressivo quando ele tá comigo fora do espaço dele, que é a casa? E eu fui fazer uma constelação com ele, para entender. O que aconteceu? Esse cachorro, ele veio na minha vida num processo meu de luto. Eu tava passando por um processo de luto. Quando você passa por um processo de luto, você fica com uma energia vital e uma energia desequilibrada. Então, o que você faz? Você se sente frágil. O que eu inconscientemente fiz? Eu tô frágil emocionalmente, eu vou pegar um cachorro pra me sentir melhor. Eu não posso cuidar de uma vida que se foi, eu pego outra vida pra cuidar. Foi isso que você fez? Inconsciente eu fiz. Eu não fiz nada disso pensado. Certo. Mas quando ele chegou na minha vida, ele chegou pra entrar num lugar de falta. Quando ele entrou nesse meu lugar de falta, toda vez que ele me olha sozinho, é como se ele olhasse pra mim e falasse assim: nossa, eu tenho uma tonta que não sabe se defender. Porque foi a primeira energia de contato que ele teve comigo. A minha fragilidade de não conseguir me cuidar. Que coisa! Então, ele reflete isso no comportamento de fora de casa. Então, quando eu saio com ele, é como se ele ligasse um radar e falasse assim: peraí que eu tenho uma tonta segurando a minha guia. E eu tenho que proteger. Então, todo mundo que chega perto de mim, ele avança. Então, a gente faz um trabalho com ele. Toda vez que eu saio para passear, eu tenho que conversar com ele sobre esse meu processo energético. E hoje, eu já consigo passear com ele na garagem do prédio. Eu não consigo sair com ele na rua ainda. Mas eu já consigo sair sem ele latir no elevador, sem ele latir no corredor, sem ele latir no estacionamento. Tá indo aos poucos, avançando. E aí, aos poucos, a gente vai avançando essa confiança. Porque agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar pra ele que eu sou confiante, até mesmo no passeio dele, pra ele perceber que eu não sou uma bananona, entendeu? Ou seja, ele tem que sentir que... Exato, que você tá bem. Ele tem que sentir que eu tô bem. Ele tem que sentir que eu sei me defender diante daquilo que eu sinto. E na hora que eu peguei ele, provavelmente ele percebeu isso. Ela tá me pegando porque ela tá frágil. Então, opa, antena ligada. Tem alguém que eu amo, tem alguém que eu me conecto, que não se sente bem. E eu tô aqui pra proteger. E é exatamente isso que ele faz.